Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos estar esperando o pessoal entrar aí, né? Quem vos fala é o presbítero Juliano Silva. Esperar o povo de Deus aí, para a gente estar, mais uma vez, né? Pronunciando a palavra de Deus para os irmãos aí. E eu quero dizer para você que você inscreva no meu canal, né? Canal no YouTube, Presbítero Juliano Silva, né? E lá tem algumas mensagens, né? Que se você gostar, está lá. E esta mensagem também eu estarei colocando ela lá, né? Para você tá vendo novamente ou indicando um amigo, alguém, para estar vendo esta palavra, essa mensagem, né? Que Deus colocou no meu coração. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela fala, né, em Salmo 119, número 105, né? Ela fala assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então que a palavra seja realmente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Meus irmãos, eu quero aqui tá trazendo uma mensagem para você. E eu quero dizer para você que entrar ao vivo, se eu não ficar respondendo as suas... se você mandar alguma mensagem aí na hora que eu estiver trazendo a mensagem, se eu não puder estar te respondendo agora, ou te dando um oi no começo, no fim, eu estarei agradecendo a cada um de vocês que participarem dessa live, que irão participar, né, ao vivo, aqueles que vão ver. Eu te agradeço a cada um, né? E o maior objetivo da mensagem é que ela possa trazer luz para a tua vida. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero trazer hoje uma palavra, né, que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 3. Vamos dar um tema para essa palavra de hoje. É um tema muito forte, muito profundo, que fala, esse tema nós podemos direcionar do seguinte: esse tema eu posso colocá-lo como fé com direção e propósito. Porque todos temos fé, mas aonde está colocada a tua fé? Qual que é a direção? Qual que é o propósito da tua fé? Então eu quero estar trazendo essa mensagem para meditação sua, de todos aqueles que entram nessa live. Vamos estar aqui lendo um texto, né? Lendo o texto aqui. E a gente vai estar falando algo mais sobre ele. A palavra de Deus é isso aqui, ó. Daniel capítulo 3. Vou estar lendo. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, com 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. E levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viesse a dedicação da estátua que tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e se puseram em pé diante dela. Amém, meus irmãos? Vamos estar lendo só aqui por enquanto, e vamos estar falando um pouco desse texto aqui. Queridos irmãos, essa noite eu quero trazer essa mensagem para o meu e o teu coração, né? E eu espero que ela seja de grande serventia para a tua vida. E para a minha também. Amém? Meus irmãos, todos nós temos uma base, né? Se não conhecer total, mas temos uma base bíblica para saber sobre esse acontecimento. Primeiramente, eu quero falar para você que esse capítulo 3 de Daniel
ele vai falar de 3 homens, né? De 3 jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que era Ananias, Misael e Azarias. Quando nós começamos a ler o livro de Daniel, capítulo 1, nós vemos que foi levado em cativo o povo de Israel. Não todo o povo, uma grande parte. E o que acontece? Nessa levada para a Babilônia, né, pelo rei Nabucodonosor, quando ele leva esse povo cativo, eu quero dizer, não foram todos que foram levados, mas uma parte, né? Aí o que acontece? Neste meio, ele levou 4 jovens. Um era Daniel, o outro era Ananias, o outro era Misael e o outro Azarias. Então nós vemos esses jovens chegar em Babilônia, né? E quando eles chegam ali, Daniel já coloca em teu coração e fazer diferença naquele lugar. E quando ele coloca em teu coração e fazer diferença, esses amigos dele, né? Sadraque, Mesaque e Abednego também vão com ele. No mesmo propósito de fazer diferença. Primeira coisa que Daniel falou é que ele não ia se contaminar com os manjares que o rei oferecesse para eles. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também foram na mesma direção de Daniel. Por quê? Porque eles eram muito amigos. E aí que a gente vê algo diferente, né? Eles tinham o mesmo propósito. E eles tinham a mesma direção. Quando nós trazemos aqui esta palavra, né? E a gente usa como texto um tema sobre fé com direção e propósito, eu quero dizer para vocês que esses jovens, eles acreditavam no Deus de Israel. Esses jovens, eles foram ensinados na cultura israelita. Esses jovens conheciam os feitios, as histórias do Deus de Israel. Eles sabiam que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro e o único Deus que falou para eles que não aceitava outro Deus. Então eles estavam na província babilônica, mas eles entendiam que eles não eram dali. Eles entendiam que eles eram de Israel. E, particularmente, esses jovens, eles eram filhos de Judá. Eles eram da tribo de Judá. Da onde que vem Davi. E depois nós vemos que Jesus também, ele veio dessa tribo. Mas vamos lá. E o que acontece? Esses jovens, eles já tinham ouvido falar do Deus de Israel, já tinham ouvido falar de tanta coisa. E com certeza, eles foram criados, né, dentro das normas, dos princípios e das leis que Deus instruiu o povo. Então eles foram levados cativo, mas quando eles chegam em Babilônia, Daniel, ele fala de cara que ele não ia se contaminar com os manjares que o rei desse para ele. E olha para você ver que coisa mais profunda. Daniel e os seus amigos, eles tinham a mesma direção, o mesmo propósito e a mesma fé. Eles criam somente no Deus de Israel. E quando nós vemos aqui, no capítulo 3, nós vemos que o rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua dele enorme, gigante. E ele fala para que quando soasse o som das buzinas, dos pífaros, aqui ó, no versículo 4, capítulo 3, versículo 4, fala assim ó, o arauto no seu em voz alta, ordena-se a voz ao povo. Versículo 5, quando ouvirdes o som das buzinas, dos pífaros, da harpa, né? Da sambuca, do saltério, da gaita, dos foles e todas as sortes de música, vos prostrareis e adorareis
a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então, isso era uma ordem. Isto era uma ordem. O que foi a ordem dada para o rei? Que quando todos da província ouvissem o som que foi estabelecido para se juntarem diante da estátua dele e se prostrarem e adorarem. Ele deu uma ordem que era para fazer isso. E aqueles que não fizerem seriam mortos, seriam jogados na fornalha de fogo. E eu acho isso muito engraçado, né? Eu fico refletindo aqui sobre essa história, que é uma história, irmãos. A gente pode falar que é uma história, mas é uma história verídica. A Bíblia, ela não mente. A Bíblia, ela é verdadeira. Então, eu acho muito lindo essa passagem bíblica, que o que acontece? Quando é dado a ordem, aí fala que ali na região ali, olha para você ver, no versículo 2, o rei Nabucodonosor mandou reunir, olha para você ver, era um momento de festa, era uma inauguração da estátua, todos tinham que se reunir na estátua, e todos tinham que adorar a estátua. Aí fala assim, ó, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, oficiais e todos os governadores da província, para que viesse a dedicação da estátua que tinha levantado. Olha para você ver. Ele é tão inteligente, Nabucodonosor, que ele não somente quer que o povo adore, ele quer que aqueles que estão no comando, no governo, estão na frente, ou que que têm um cargo diferenciado em Babilônia, que eles se prostrem, porque se eles se prostrassem, com certeza toda a Babilônia se prostraria, não teria problema. Mas aí a gente vê que quando acontece isso, os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se ajoelham diante da estátua. Eles ficam de pé. Eles ficam de pé do jeito que estavam. Por quê? Porque eles tinham uma fé com propósito. O que é uma fé com propósito? Meus irmãos, uma fé com propósito é você colocar a tua fé em algo palpável, algo verdadeiro. A palavra de Deus diz que, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. A fé deles não estava firmada em coisas supérfluas, não. A fé deles estava firmada no único Deus, um Deus que tirou eles do Egito, um Deus que abriu o Mar Vermelho, um Deus que fez eles passarem a seco no Jordão, um Deus que, quando ele descia no monte, descia, meus irmãos, trovões, relampejos, um Deus poderoso, o Deus que apareceu na sarça para Moisés. Eles não estavam simplesmente com a fé sem propósito. E a fé deles não era simplesmente uma fé comum, era uma fé firmada em acontecimentos. Porque contra fatos não há argumentos. A nossa fé cristã hoje tem que estar em Jesus. Porque Jesus, ele disse para nós, que ele era o caminho. Ou vamos mudar isso aqui. Ele diz que ele é o caminho. Ele diz que ele é a verdade. E ele diz que é a vida. Ele falou que ninguém chegará ao Pai a não ser por ele. Então nós que somos cristãos, nossa fé é firmada e findada em Jesus. Meus irmãos, qual que é a diferença da fé em Cristo? Por que eu não posso ter minha fé em outros deuses? Porque Jesus, ele foi o único que se declarou realmente Deus, não só em palavras.
Ele perdoou pecados, e quem pode perdoar pecados é só Deus. Ele perdoou os pecados, ele levou sobre si os pecados, e ele se deu à morte, e ele ressuscitou. O túmulo dele está vazio. Nós temos, irmãos, não somente fé em vão, como nós temos uma fé firmada, uma fé inabalável em Cristo. Porque Jesus há 2000 anos, ele pisou nessa terra e ele fez coisas maravilhosas. Ele ressuscitou o morto. Não só isso. Às vezes no Antigo Testamento você pode ver alguém ressuscitando mortos, mas ninguém desceu à sepultura e voltou, a não ser Jesus. Ele mesmo se deu e ele mesmo tomou a vida de volta. E ele falou que ele é a primícia da ressurreição. Então é nesse Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles punham a sua fé. A fé em Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, Deus vivo. Um Deus, meus irmãos, que nós, quando estamos no monte com Elias, e Elias faz aquele apelo para descer fogo do céu contra os profetas de Baal, o fogo desce. Porque o nosso Deus não é só imaginário. O nosso Deus, ele é verdadeiro. O nosso Deus, ele não é um Deus que está morto, ele está vivo. Ele é um Deus atuante. Então nosso Deus, nossa fé, não é uma fé cega ou em vão, não. A nossa fé é firmada, é com propósito. E qual que é o maior propósito da nossa fé? É a nossa salvação. Jesus disse que todos aqueles que crêem nele e fossem batizados seriam salvos. Mas todos que não creem já estão condenados. Jesus disse que ele estava indo ao Pai, mas ele fez uma promessa bíblica que ele um dia voltaria para nos levar junto com ele. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E ele subiu aos céus. E os anjos olharam para aquele povo e disse: por que vocês oram triste, Jesus subindo nessas nuvens? Porque o mesmo Jesus que subiu, ele vai descer. Meus irmãos, a nossa fé não é uma fé imaginária. A nossa fé não é uma fé simplesmente findada em histórias. Não. Hoje, até a arqueologia, ela vem realmente comprovando aquilo que a Bíblia vem falando. A ciência vem comprovando o que a Bíblia vem falando. Então olha para você ver. Quando esses três jovens, eles não se prostram. Aí a palavra de Deus diz aqui, no versículo 8, e fala assim, e neste momento chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor, vou pôr mais aqui para o italiano ficar de frente. Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro e da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita e dos foles, e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo. Aí falou assim, há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia. Os nomes dele eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem nem a estátua de ouro que te levantaste. Olha o que eles falaram aqui para o rei. Rei, esses três jovens, esses três homens que o Senhor trouxe e constituiu eles como superintendentes aqui da província de Babilônia,
Eles não se prostraram, rei. Eles não esquentaram a cabeça com o seu decreto, eles se desrespeitaram. Eles não desrespeitaram só você, eles respeitaram aos seus deuses. Olha para você ver. Eles chegaram com essa acusação diante do rei. Eles estavam mentindo? Eles não estavam, meu irmão, mentindo. Às vezes estavam mentindo que os judeus estavam desrespeitando. Não, porque eles tinham uma fé com propósito. E a fé deles era no Deus de Israel. E uma das coisas que o Deus de Israel, o nosso Deus, ele pede é adoração somente a ele. Ele não divide a glória dele com ninguém. E quando eles falam isso para o rei se enfurece e chama os três. E fala para os três: olha, eu ouvi falar que vocês não se prostraram diante do meu decreto. Vocês não fizeram aquilo que eu ordenei. Meus irmãos, é algo que eu fico muito emocionado com isso. Fé com propósito e direção. Olha para vocês verem. Quando o rei fala isso para Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias, eles olham para o rei e o rei fala: vai tocar todos os instrumentos de novo. Às vezes vocês não escutou. E aí vocês vão se prostrar. Eu acho muito lindo. Por quê, meus irmãos? O que acontece? Quando a lei do homem ela está em desacordo com a lei de Deus, é melhor ficar com a lei de Deus. Nós temos que ficar com a lei que foi estabelecida de Deus. Porque não há nada maior do que a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus falou que não seria tirado nem um tio, nem uma vírgula, nem uma palavra, que tudo iria se cumprir. Que tudo iria se cumprir. Então, olha para você ver que coisa mais interessante. Hoje, vamos abrir aspas aqui. Em que está sendo findada a tua fé? A tua fé realmente é no Deus de Israel? A tua fé realmente é em Jesus, que ele morreu pelos seus pecados? Que ele é o único que pratica milagres? É ele que nos deu a salvação? Porque, meus irmãos, eu não conheço outro Deus, eu não conheço outro tipo de fé que leva à salvação a não ser Cristo. Você pode ter fé em várias coisas. Você pode ter fé em várias coisas. Em outros deuses. Mas eu quero te dizer algo. A minha e a sua fé, ela tem que ser direcionada em propósito à salvação. Jesus diz: buscai primeiro o reino do céu e toda a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então olha aqui para você ver esse Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles acreditavam. É esse Deus que eu e você servimos. E é só Ele devemos culto. Só Ele devemos, meu irmão e minha irmã. É só Ele que nós devemos toda a nossa vida, toda a nossa devoção, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, toda a nossa obediência e principalmente toda a nossa gratidão, porque ninguém morreu por nós a não ser Jesus. E outra coisa, Jesus morreu por nós quando nós não merecíamos que ninguém se sacrificasse por nós. Porque era nós que pecamos, é nós que erramos. Nós éramos mal. Você morrer da vida por alguém que faz o bem é fácil. Mas Deus nos deu a vida no momento que nós éramos maus. E que nós somos maus ainda. Nós precisamos de Jesus. Mas olha aqui para você ver. Aqui no capítulo 3.
versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, olha para você ver, ele ficou irado deles não ter prostrado diante da estátua. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Nabucodonosor lhe disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não servis ao Deus e adorai a outra estátua, a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvires o som das buzinas, do pífaro, da harpa, do saltero, da gaita, dos foles e toda sorte de música, para vos prostrardes, adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, serei lançado na mesma hora, na fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha para você ver, o rei, além de falar para eles, vocês têm que prostrar, ele falou, se vocês não prostrar agora, ele fez uma ameaça, eu vou jogar vocês numa fornalha, e eu quero ver se esse Deus de vocês vai poder livrar. Meus irmãos, o que você faz? Eu já falei que a tua fé tem que ser uma fé com propósito, uma fé com direção. Aleluias. É isso que nós temos que fazer. Nós não estamos aqui com o tema fé com direção e propósito. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Qual que é a direção? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Propósito, salvação de vida, de alma, salvação eterna. Então o nosso propósito tem que ser fé, acreditando que Jesus foi para um lugar e ele falou que vai nos buscar. Essa é a verdadeira fé cristã. O nosso Deus e a nossa, ele é um Deus único. Único. Ele não aceita ser um Deus politeísta. O que é ser politeísta? Você adora vários deuses. Mas o nosso Deus, ele se faz monoteísta. Adoração somente a ele. Só a ele dá graça, só a ele dá glória. Só a ele obedecer, só a ele olhar. Então nossa fé tem que estar assim. Findada na direção e propósito. E o que acontece? Esses homens, esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falam assim no versículo 17, depois de uma ameaça. O que você faz diante da ameaça? O que você faz diante de adversidades? O que você faz diante de amizades? O que você faz diante de... Quando você faz com pessoas, você faz com algumas pessoas um estilo de um... Como é que eu posso dizer? Você faz uma certa união com algumas pessoas que não proferem a mesma fé que você. E você não tem coragem de se posicionar. Olha para você ver, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam fora do país de origem, eles estavam no meio constrangedor, por quê? Por causa que eles estavam desobedecendo uma voz diretamente do rei. E eles estavam no propósito de não fazer isso, por quê? Porque eles estavam em Babilônia, mas o coração deles estava em Deus. Meu irmão, não importa onde você esteja, não importa o que você faça, o teu coração tem que estar em Deus. O seu coração tem que estar em Jesus. A nossa fé, a nossa visão é Jesus. Aí olha para você ver o que eles falam no versículo 17. Eis, ele fala assim, vamos começar no 16. Sadraque, capítulo 3, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responde ao rei Nabucodonosor: não necessitamos responder sobre esse assunto. Ele falou, nós não estamos querendo saber sobre isso não, rei. Aí escuta outro. Versículo 17. Eis que o nosso Deus
a quem servimos, olha para você ver, nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha para você ver o que eles falaram. Nós servimos um Deus, rei, que não é uma estátua. Nós servimos um Deus, rei, que não é simplesmente um conto de fada. Nós servimos um Deus, rei, que nós vimos ele abrir o mar vermelho. Nós vimos ele descer ao monte e falar com Moisés numa sarça de fogo. Ele fez nós ganharmos várias batalhas. Ele derrubou os muros de Jericó. Ele fez nós passar pelo Rio Jordão. Ele abriu o mar vermelho. Ele está falando assim, rei, o nosso Deus, ele não está com o ouvido tapado. Ele não está com a boca muda. Ele não é um rei, um Deus que não se mexe. O nosso Deus, ele é ativo. Ele mexe, ele fala, ele nos ajuda, ele nos ouve. E ele fala, e com certeza, por essa afronta, ele vai nos livrar da fornalha, rei. Porque o seu Deus é um Deus de barro, é uma estátua, mas o nosso Deus é verdadeiro. É isso que ele estava falando para o rei. Aí eles ainda falam mais. Olha aqui que interessante. No versículo 18. Mas se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Olha para você ver que coisa. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, é uma coisa muito maravilhosa. O que eles quiserem dizer aqui? O que eles quiseram dizer aqui? Eles quiseram dizer sim. Rei, mesmo se o nosso Deus não nos livrar, nós encontraremos com ele na glória. Mas o seu rei, o seu Deus, que primeiro é você, porque você fez uma estátua de adoração, você está se sentindo rei, é Deus, me perdoe, você está se pondo no lugar de Deus. Eu quero dizer para você, ó rei, que o nosso Deus é maior que tudo, é maior que essa província, é maior que tudo. Aí o que acontece? O rei fica bravo, manda pegar e aquecer a fornalha, né? 3 vezes mais, e manda amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego e jogar eles na fornalha. E eles vão para a fornalha. E é incrível, irmãos, que quando você começa a entender esse versículo, você vê que os soldados que estavam por trás deles, os empurrando para a fornalha, eles morrem. Eles morrem antes de jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Olha para você ver o tanto que estava quente aquela fornalha. Mas quando eles são lançados dentro da fornalha, meus irmãos, o milagre ali já começou. Como que eles podiam estar de frente, já perto da fornalha, e os soldados atrás, e aquele calor, aquele fogo, passar por eles, consumir os soldados, e eles não. Ali já tinha algo de estranho. E quando eles são jogados dentro da fornalha, o que acontece? Desatam as marras deles, e eles começam a caminhar. E quando todos olham para dentro da fornalha, e principalmente o rei, eles veem que tinham mais um com eles ali andando e caminhando dentro da fornalha, que era o nosso Deus, é o nosso Deus. E eu quero dizer para você ainda mais, é Jesus. Ali era o Filho do homem, Jesus estava caminhando ali com eles, e livrou eles da fornalha. Meus irmãos, a nossa fé, ela tem que ser uma fé com princípios, com propósitos e com direção. Porque, meus irmãos, aqueles jovens, eles sabiam que se jogasse eles dentro da fornalha e Deus não os livrasse, eles iam ser ressuscitados no último dia, porque isso é uma promessa. É uma promessa. E eu te pergunto, em que você tem findado a tua fé? Qual que é o propósito da tua fé?
Essa fé que você tem, ela é uma fé que te move à eternidade, que te move à verdade. Porque muitas pessoas têm fé, meus irmãos, mas a fé está direcionada em coisas vãs. A fé está direcionada no teu amigo, a fé está direcionada no teu carro, a fé está direcionada em você. Ah, eu tenho fé que eu vou fazer, eu quero. Meus irmãos, você está com a fé errada. A tua fé tem que ter propósito. E qual que é o propósito? Salvação. A tua fé está findada na salvação, porque é promessa bíblica. Há um tempo ruim vindo, há coisas para acontecer. Eu falo para você que o livro de Apocalipse fala que muitas coisas vão acontecer. Nós estamos no meio da pandemia, mas meus irmãos, aonde está findada a nossa fé? A nossa fé está findada na salvação, a nossa fé está findada na ressurreição, a nossa fé está findada em Cristo. Nenhum outro Deus nos prometeu vida eterna e vida com abundância. Nenhum outro Deus com D maiúsculo, ele nos ressuscita. Nenhum Deus com D maiúsculo, meu irmão, ele te fez promessa. E outra coisa, a maioria dos deuses que muitos adoram, ou eles estão enterrados e o seu corpo está lá, ou muitos deles nem existem. São deuses. Ressuscitar. E vamos nos encontrar com ele nas alturas. E vamos viver com ele eternamente. Não haverá mais dor, não haverá mais guerra, só haverá paz, longanimidade, amor, bênção. E é esse Deus, é Jesus. É esse Deus, é esse Jesus que eu quero trazer para você esta noite. Mas você pode dizer para mim, mas Juliano, eu ando com a minha vida toda errada. Eu tenho direcionado a minha vida em coisas que vão passar supérfluas. Mas Juliano, eu nunca ouvi esse Deus. Mas Juliano, esse Deus que você está falando, ele existe mesmo, meus irmãos. O Deus que eu estou te pregando, Jesus, o nosso Deus, ele é um Deus que ele quer realmente estar com você. Ele quer caminhar com você, ele quer interagir com você. E quanto mais perto de Jesus, quanto mais perto de Deus, quanto mais cheio do Espírito Santo, eu quero dizer para você, você vence este mundo mal. Você vence os desejos da carne, você vence as obras de Satanás, você vence as coisas horrendas que está acontecendo hoje. Mas esse nosso Deus, ele é tão bom que ele não nos garante vida aqui nessa terra. Ele nos garante vida eterna no céu. Nós vamos, meus irmãos, antes de Cristo vier, muitos passarão pela morte. E vai ser um privilégio daqueles que quando Jesus vier, não tiver conhecido a morte, forem transformados e arrebatados. Mas eu quero dizer para você, Deus, ele enviou Jesus. E o maior problema que tinha neste mundo, que nenhum de nós conseguimos resolver, é o pecado, mas ele foi resolvido. Jesus resolveu o problema na cruz do Calvário. Esses pecados que você está com ele aí, que ele vem te fazendo o seu senhor, esse pecado que vem te levando ao lamaçal do pecado, que vem fazendo você ser escravo da bebida, das drogas, você que não se dá, meu irmão, tudo que você faz na vida não está dando certo. É porque você está com a sua fé errada. Você tem que estar com a sua fé findada em Cristo. Porque ele te liberta, ele te cura. E a palavra de Deus diz que se verdadeiramente o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele te livrará, meu irmão.
dos seus desejos, Ele te livrará dos seus pecados, Ele te dará grandes vitórias. Mas para isso você tem que acreditar, para isso você tem que pôr a tua fé em Cristo, para isso você tem que se entregar a Ele e falar assim: eis-me aqui, Senhor. Porque os seus pecados, meu irmão, quando você se lembra de Cristo, você se arrepende dos seus pecados, você confessa os seus pecados, você os abandona, você alcança a misericórdia, a graça de Deus, o favor que nós não merecemos e não merecia. E eu tenho algo para dizer para você: aquele pecado que você cometeu, tudo aquilo, meu irmão, Ele joga no poço do esquecimento, Ele não se lembra mais. Às vezes Ele permite você pagar algo por aquilo que você fez, porque o nosso Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. Mas eu quero dizer para você que mesmo se você for ter que pagar, ou mesmo se você for ter que passar por situações difíceis, Jesus está na fornalha com você. Amaravassui cantaravasseia. Eu estou te trazendo uma palavra de esperança. Eu estou te trazendo uma palavra de direção. Eu estou te trazendo uma fé com propósito. Olha aqui para a gente estar terminando essa live. Vamos aqui no versículo 20 em diante. Vamos aqui no 20. E ordenou aos homens... Não, no 20 não. Aqui, ó, 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, dizendo aos seus capitães: não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Eles responderam ao rei: é verdade, rei. E no versículo, disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há nenhuma lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Não, Nabucodonosor. Ao filho de Deus, Jesus. Aleluia. Disse Nabucodonosor. Ele se junta a todos aqueles que estavam adorando a imagem. Ele junta todos aqueles que acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego de estar fazendo anarquia, de estar desobedecendo uma ordem por desobedecer, que estavam se rebeliando. Mas não era nada disso que eles estavam fazendo. Eles simplesmente estavam fazendo aquilo que tem que ser feito. Eles estavam pondo a fé palpável em algo existente, em algo que eles viram, que foi ensinado, em histórias reais, vividas. Aí, ele fala, agora, olha aqui, disse Nabucodonosor: bendito Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei. Olha para você ver, eles violaram a palavra do rei, preferindo entregar o corpo e servirem e adorar algum outro Deus, senão ao seu Deus. Meu irmão, olha aqui. E depois disso, saiu um decreto, e todo povo e nação e língua que blasfemar contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e a casa transformada num monturo, porque não há outro Deus que possa livrar este. Aleluias! Meu irmão, não há outro Deus que pode te livrar. Não há outro Deus que pode te dar salvação, a não ser Jesus, a não ser o nosso Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, não importa o que você está passando, ou qualquer situação que você se encontra. Não, eu vou falar diferente. Se importa sim. Porque se você está em outra situação a não ser Cristo, você deve estar sofrendo. Mas muitas vezes você deve pensar, mas não tem mais jeito para mim, acabou. Não tem mais jeito. Você pode estar vendo essa live, você vai ver, ouvir, ou estar assistindo neste momento. Você pode estar falando daí, não tem jeito para mim mais. Eu já busquei aqui, eu já busquei ali, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Mas eu quero dizer para você, Jesus
ele te livra do poder do pecado. Jesus, ele te transforma. Porque a palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Meu irmão, Jesus veio para nós, que somos maus, que somos pecadores. Ele não veio para os justos, porque não havia um justo. Ele é o único justo. Só que deixa eu te falar algo para você. Não é porque ele veio sendo justo, e você é injusto, e ele te deu a salvação, que você acha que não teve problema com nada. Meus irmãos, Jesus sofreu no meu e no seu lugar, para apartar a ira de Deus Pai sobre a nossa vida. Ele sofreu já por nós. Então, meu irmão, não perca tempo. Entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E eu quero te dizer uma coisa para você. Para você ser um cidadão celestial. Para você estar com Jesus. Para que o Espírito Santo possa entrar em você e direcionar a tua vida. Mas, Juliano, eu não vou ter provas. Vai! Juliano, mas eu não vou tomar decisões erradas. Sim, você vai às vezes tomar decisões erradas. Mas eu quero dizer para você, quando você tem a esperança em Cristo, que você o ama de todo o teu coração, porque o mandamento dele é o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, ele nos ensina o que é este amor. Ele faz nós nos amarmos como filho de Deus. Como os filhos de Deus, ele faz nós amarmos os próximos. São os 10 mandamentos. Quem ama a Deus não mata. Quem ama a Deus não rouba. Quem ama a Deus não trai. Quem ama a Deus não serve de falso testemunho. Quem ama a Deus não rouba. Quem ama a Deus não mente. E se eu desviar em algum desses mandamentos? Você tem Cristo que está pronto para te ouvir a sua confissão. E você, quando fala com ele, abandona os seus pecados, ele já te torna justo novamente. O sangue dele já te purifica de todo pecado. Mas, meus irmãos, cuidado. A graça, ela pode ser de graça, mas ela tem um preço. E o preço foi pago. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a cada um de você que entrou nessa live, aquele que vai entrar, aquele que ouviu esta mensagem. Eu não respondi nenhum dos irmãos, porque eu estava aqui trazendo essa mensagem para você. Eu podia sair um pouco do foco, porque meu intuito era acertar em trazer essa mensagem para o meu e teu coração. Uma mensagem de fé, uma mensagem de direção, de esperança. Então, meu irmão e minha irmã, se você realmente quer esse Jesus, quer conhecer esse Jesus, peça para ele, vá até ele. Como? Dobra o seu joelho, arrependa dos seus pecados e pede ao Senhor para te ajudar. Quanto mais próximo de Jesus e mais cheios do Espírito Santo nós estivermos, mais nos pareceremos com ele. Aí que entra aquela palavra: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Porque você não vai ser mais escravo da prostituição, você não vai ser mais escravo da bebida, você não vai ser mais escravo do pecado, porque a palavra de Deus fala que aquilo que te domina realmente, aquilo que é seu Deus. Mas quando o nosso Deus é Jesus, é o Deus de Israel, ele nos liberta. Se verdadeiramente o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a cada um de vocês que viram essa live, aqueles que verem. Todos vocês, eu não vou citar o nome de todos, porque eu posso, assim, errar com alguém. Mas eu quero dizer para você do fundo do coração, que o maior propósito dessas lives, das minhas pregações, é tentar trazer uma esperança,
trazia uma verdade bíblica para o meu e para o teu coração. Então, meu irmão, que Deus possa te abençoar com esta palavra. E que você entenda que a sua fé, ela tem que ser uma fé de propósito, uma fé de direção, uma fé, meu irmão, com direção certa, propósito certo. O nosso Deus, eu quero dizer para você, o nosso Deus, Ele é santo. E quanto mais próximo de você Ele se aproxima, mais santo você fica. Juliano, mas eu nunca vou conseguir ser santo. Ser santo totalmente? Não. Mas você ser separado? Sim. Eu sou separado para Cristo. Eu não sou cidadão deste mundo. Você não é cidadão deste mundo. Você é separado para Cristo. Você tem que viver com o Espírito Santo e com Jesus e com o nosso Deus, porque Ele vai trazer novidade de vida para você e para mim. Quanto mais perto da vida, mais teremos vida. Mas quanto mais longe da vida, nós caminhamos para a morte. Então, não perca essa oportunidade. Não perca. Há esperança. Para mim, você pode dizer sim, mas eu fiz tantas coisas. O que importa é como você vai viver daqui para diante. Se você realmente aceitar Jesus, ou se você se arrepender dos seus pecados, confessá-los e abandoná-los, eu te garanto, meu irmão, não é amanhã, não é depois da manhã, não é daqui 10 dias, é hoje. O Senhor perdoa os seus pecados e faz você viver novidade de vida. Então vou ficar rico? Deus não prometeu riqueza. Mas quem sabe? Porque ser rico não é pecado. O pecado é ter amor ao dinheiro. Porque quando você coloca o teu amor, o teu coração em algo, ele se torna o teu Senhor. Então fique com esta palavra para o meu e para o teu coração. Amém? Desde já agradeço de verdade, irmãos, cada um de vocês. Agradeço de verdade. E eu quero dizer para você que eu te amo em Cristo. E a minha vontade neste momento é que realmente seu coração se abra, sua mente se abra, e o Senhor possa te dar a salvação tão esperada e tão desejada que eu e você precisa. Amém? A paz do Senhor, fica com Deus. Um abraço. E não esqueça, esse vídeo vai estar no meu canal, Presbítero Juliano Silva. Se você sentir vontade de compartilhar essa live com alguém, faça. Se você achar que esta palavra foi uma palavra que ela vai atingir mais pessoas a conhecer Cristo, porque nós pregamos é Cristo. É necessário que eu diminua e Ele cresça. É necessário que você diminua e Ele cresça na tua vida. Às vezes você tem tentado de todo jeito levar a tua vida, a tomar controle da tua vida. Mas eu quero dizer para você, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém? A paz do Senhor, fica com Deus, uma boa noite e que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, os teus negócios, a tua vida, o seu ministério, que Deus possa bradar, que Deus possa realmente fazer algo extraordinário na tua vida, que eu e você sejamos os avivalistas da última hora, porque eu creio que há de vir um avivamento, meu irmão, há de vir um avivamento para a nossa nação, para a nossa vida. Em nome de Jesus, eu declaro as bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu declaro as bênçãos do Senhor Jesus sobre os seus negócios. E eu declaro as bênçãos do Senhor Jesus sobre a tua salvação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus,
junto com o Espírito Santo, esteja com você, não só hoje, mas para todo sempre. Eu digo amém. Diga amém. E peça a Deus para mudar os seus caminhos. Amém? Deus abençoa. A paz, Senhor.